Hoje apresento-vos a Voz 625 DSX, o mais recente modelo da marca. E apresento-vos porquê? Porque recebi tantas mensagens, mas tantas mensagens vossas a pedirem para eu testar a moto, inclusive até em comentários de outros vídeos, havia sempre alguém que me vinha perguntar: Nux, vais fazer a 625? Pois bem, vou, sim senhor, estou aqui a fazer para todos vós. Desde já agradeço também todas as palavras de apreço que vocês tiveram comigo. Quem não é subscrito ou não me segue lá no Instagram, eu vou deixar por aqui alguns para irem lá dar uma forcinha. Pois bem, temos aqui uma 625, temos aqui algo diferente, ou não, para muitos de vocês devem estar a dizer: pá, Nux, mas esteticamente eu olho e não vejo grandes diferenças. Exatamente, existem algumas diferenças na estética, mas pá, a maior parte ela é muito semelhante à 525, mas em specs temos aqui então algumas diferenças e, como eu costumo dizer, vai ser nos pormenores que vai estar toda a diferença desta moto para a 525. A seguir à intro. Começamos então já pela uma das grandes diferenças a nível da 525, neste caso temos outro motor e este é um 581 cm3, é bicilíndrico, com 63 cavalos às 9000 rotações, de torque 57 Nm às 6500. Temos aqui uma caixa então de 6 velocidades, temos uma transmissão por corrente, temos uma norma Euro 5+, e 2 modos de condução. Na sua frente também temos aqui mudanças em comparativa à 525, temos aqui uma suspensão com maior curso, ela é da Caiaba, invertida de 41 mm, com ajuste em pré-carga e extensão. No total tem 174 mm de curso. Também com diferenças na suspensão traseira, neste caso temos um amortecedor regulável, com então um depósito em separado de 181 mm de curso, também a cargo da Caiaba. Falamos agora de mais uma diferença entre a 525 e esta 625. Será aqui nas suas jantes. Não a nível de dimensões, na frente continuamos então com uma jante 19 num pneu 110/80, na traseira continuamos com uma jante 17 num pneu 150/70, continua, acho que é igual a cargo então da Metzeler, este é o pneu, é o Turance. Agora, a grande diferença está no posicionamento dos seus raios. Neste caso evoluiu, nós na 525 tínhamos os raios a jogar pelo interior da jante e agora temos os raios a jogar nas extremidades, o que para mim realmente é uma grande vantagem eles estarem assim, por isso thumbs up e aqui uma evolução realmente para melhor. Na sua travagem, neste caso não temos qualquer melhorias em relação à 525, mantém-se tudo igual, duplo disco de 298 mm na frente, single disco de 240 mm na traseira, continua então a cargo da Nissin, temos ABS e controle de tração desconectado. Falemos agora no seu peso, 206 kg em ala de marcha, o que realmente é muito bom. Vamos fazer ali aqui este teste, sinto-me confiante para a traseira ao chão. Vamos ver, até bater o patinho no chão, exatamente, patinho no chão, levantamos. Isto vai ser relativamente fácil, caso vocês tenham algum azar e tenham que levantar a moto, vai ser então muito mais fácil levantar 206 kg do que 220, 230 ou 240. Tudo bem, vai depender da condição também física de cada um, mas indiferentemente disso vai ser sempre mais fácil, o que é muito fixe, um peso deste está muito fixe. A nível da altura do assento ao solo, neste caso temos 835 mm, dá-nos mais 5 mm que a versão 525. Também temos mais curso de suspensão, é normal. Eu com 1,80 m chego mesmo bem ao chão. Mas temos aqui um incremento também de mais 1 litro no depósito, neste caso a 525 tinha 16, aqui temos 17 litros e uns trocos. Por isso, acho que
diferenças significativas. O peso manter, ainda aumenta mais a autonomia, realmente eu só vejo acréscimos e, como eu disse no início, pormenores é que fazem a diferença. Falemos agora aqui do seu painel. Neste caso temos aqui um LCD de 7 polegadas, o tamanho em si é o mesmo que tínhamos na 525, as diferenças é que este layout foi renovado, está melhor, está com toda a informação necessária, desde a mudança dos modos, a pressão dos pneus, as horas, a temperatura, o manómetro da gasolina, conta-rotações, tudo foi então mudado e está muito mais bonito e muito mais moderno. Vocês lembram-se que nas 525, logo ao início, houve o recall para mudança então dos painéis, porque não se viam muito bem com a incisão da luz? Bem, neste caso eu tenho o sol direto e vejo perfeitamente bem o que está ali no painel, o que realmente para mim é um thumbs up. A nível de conectividade para o telemóvel e GPS turn by turn, que é aquele GPS por setas. Gostaria que ele tivesse então o espelhamento, mas isso está destinado para o topo, que será então a 900 DSX. Mas neste caso um painel bastante completo, muito fixe. Temos aqui entrada USB, deste lado entrada 12 volts, não falta nada. Por isso, nisso, thumbs up. Falemos nas suas luzes. A nível de luzes temos aqui uma full LED. Basicamente está igual à 525, temos os faróis também auxiliares, tudo muito fixe. Temos agora também aqui a diferença de travagem stop de emergência, já sabem, se vocês pararem de repente ela vai sinalizar essa paragem, por isso aqui nada. Vamos falar aqui nos extras que esta máquina traz, começando aqui pela frente. Vidro então regulável, como vocês podem ver, bastante fácil de manusear. Logo a seguir temos uma câmara frontal e também temos uma câmara traseira. Temos luz LED completo, piscas em LED, protetores de mãos, botões retroiluminados, painel LCD a cores com 2 modos de condução e verificação de pressão dos pneus. Temos também uma porta USB e uma entrada 12 volts, mais temos aqui então a diferença nas jantes, que estas têm raios na extremidade, suspensão caiava ajustável de meio curso, faróis auxiliares. Temos também novos crash bars. Estes crash bars para mim estão bem melhores. Os da 525 basicamente era só este bocado, e estes faz interligação um com o outro, o que para mim é bom porque vai ajudar a absorver um bocadinho o impacto. Vocês vão ter aqui um impacto, ele vai ser dissolvido e vai vir ainda a este lado, e acreditem que faz diferença no momento da queda. Mais, protetor de cárter, e é um bom protetor de cárter, não é aqui uma plaquinha. Temos então aqui as pezeiras, estão renovadas. Estas pezeiras são iguais à voz, à 900 DSX, muito fixe. Temos aqui também uma proteção do travão em borracha, para vocês não andarem ali a desgastar isso tudo. A posição aqui, que eu depois vou-vos falar em andamento, esta posição está diferente, está mais à direita, a 525 está um bocadinho mais atrás, mas eu falo disso em andamento. Temos aqui também um central, que também vem de origem. Tudo isto que eu vos estou a dizer vem de origem. Banquinho renovado com antiderrapante, eu penso que ele está melhor que o anterior. Aqui a nível de escape basicamente a mesma coisa, diferencia um bocadito aqui na saída. Mais, o que é que temos mais? Suspensão atrás também da caiava, neste caso diferença que temos um reservatório de gás à parte. Requezinha também foi modificada, é mais pequena, está melhor. Mas eu acho que assim não temos muito mais que eu vos possa falar de extras. Eu penso que é só isso. O motor, já sabem, é diferente, mas isso não é um extra. Por isso eu acho que está tudo. Se me esquecer de alguma coisa, é porque é tanta coisa que eu já nem me lembro. Mas acho que aqui a parte aqui das velocidades também foi melhorado. Nas 525 o pessoal metia ali um extrazinho para ajudar as velocidades ficarem mais suaves, entrarem melhores. Eu penso que neste modelo isso já foi corrigido. Dentro dos extras é isto. Bastantes para o preço que nos apresenta de 6.592 euros, mais documentação. Português falando, que a gente quer saber é o preço final, 7.100, chave na mão. As malas acho que vai variar mais ou menos ali para os 900 euros, acho eu. Por isso, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos para a estrada, vamos testar esta máquina, e eu já andei com ela, já estou farto de andar, já é o segundo dia em que eu rolo com ela, já tenho bem uma percepção daquilo que ela é, mas vamos para a estrada, para a nossa pista de testes, e já fazemos isso e já vamos todos perceber
o quanto foi a mudança, apesar da estética ser a mesma, todo o resto veio fazer grande diferença neste modelo. Até já. Vamos lá então começar o nosso test ride, que nós temos muita coisa para falar sobre esta moto. Eu já ando com ela desde ontem, por isso já sei perfeitamente o que tem entre mãos. Mas como sempre, começamos pela posição de condução e o seu conforto. A nível então aqui de braços, não vou com eles demasiadamente estendidos nem distendidos, vou numa posição super correta. Temos aqui uma alteração em relação à 525, este guiador é um bocadinho mais alto, então neste caso eu não precisaria aqui de uns risers, porque sinto mesmo tranquilo, não sinto pressão nos ombros, sabem, porque a gente, se for muito esticado ou muito amarfanhado para trás, acabamos então com o tempo sentir então que os ombros vão começar a doer e os braços por aí fora. Aqui está 5 estrelas, por isso ainda bem que tivemos esta alteração para um guiador um bocadito maior que a 525. A nível de peseiras também temos aqui uma pequena diferença. A 525 traz as peseiras um bocadinho assim inclinadas e esta traz totalmente a direito. Dá-vos aqui uma posição muito mais trail, muito mais direita, e vocês acabam por se sentir bem mais confortáveis e super encaixados aqui na moto. O assento também está diferente, antiderrapante, e eu penso que até ele poderá estar mais confortável que a 525. Algumas coisas não tenho tanta noção, porque já fiz o teste da 525 há um tempito, mas acho que no geral aqui, na posição de condução, no conforto, realmente estas duas mudanças, pezeiras e guiador, vieram fazer aqui uma grande diferença e fiquei fã, gosto, sinto-me super confortável e gosto da forma como eles fizeram isto. Depois, a seguir, temos a manobrabilidade da máquina. Vocês já sabem, temos aqui 206 kg a cheio, exatamente, 206 a cheio, o que é muito bom, muitos poderão dizer se calhar até não é tanto, mas em comparativa com outras, tanto da gama como superiores, está muito bom. Vocês conseguem levar por onde vocês querem, sem qualquer stress, muito fácil de manobrar também entre carros, não vão ter problemas. Logicamente, depois de meter as malas e isso tudo, há que ter sempre um certo cuidado, porque senão, já sabem, né? Estão sujeitos a encravar então uma mala num carro qualquer. Mas pá, está fixe, está super maniável, vocês mandam-na para onde querem, pá, e ela vai, não diz que não, e sentem aqui então uma segurança realmente muito fixe nisso. Agora vamos começar então a falar do público-alvo. O público-alvo é, como eu digo sempre, não é? É quem a quiser comprar, mas neste caso vou responder então a muitas mensagens que tenho da malta que tem a 525, que normalmente me perguntaram se, Nux, vale a pena o upgrade? Neste caso, o upgrade vale sempre a pena. O upgrade vale sempre a pena, e sem sombra de dúvida que vocês aqui vão ter sempre mais do que a 525 vos dá, pelo menos a nível de motor vão ter mais. Não quer dizer que tenham mais velocidade final, poderão ter ali um bocadito, mas em baixas e médias vocês vão ter muito mais. Mas a questão aqui não é essa, vocês vão dar a vossa 525 à troca, ou vão vendê-la e vão perder algum dinheiro. E quem é que me diz a mim que vocês daqui por 2 anos já não acham que a 625 já não será o suficiente e querem passar para uma cilindrada maior? Por isso, o meu conselho para quem tem uma 525, a não ser que diga assim, não, venham testar a Motovalongo vai ter a moto para testar. Desde já agradecemos então à Motovalongo, ao Carlos, ao Fabiano, por então terem feito tudo para termos esta moto para test drive. Qualquer coisa vocês passem por lá, que ela vai estar a test drive já a partir deste próximo fim de semana. Eu hoje vou lançar o vídeo, por isso é já a partir desse fim de semana. Por isso, o que é que eu acho? Vocês então, se têm a 525, vocês depois vão querer mais. Logicamente vocês vão ter mais aqui com a 625, mas se calhar quem me diz a mim que vocês daqui por 1 ano ou 2 já estão a dizer, mas já preciso mais. A minha opinião em relação a isso é, se tens uma 525, se estás satisfeito com a moto, se estás tranquilo, pá, das duas, três, ou deixas de estar mais um tempo, ou então se queres dar o salto, dá o salto já para a 900. Não para a 625, dás logo o salto para a 900. Se vieste testar a moto e achares que o power a mais que esta dá é suficiente, então troca. Mas a minha questão é mesmo essa. Quem tem a 525, deixar-se estar sossegado, ou então fazer o upgrade para a 900, porque aqui a diferença de preço são aqui 700 pausitos, por isso 700 pausitos da 525 para esta. Agora,
Quem vai comprar moto nova, aí já é diferente, aí a história já muda. Aí, em vez de quererem a 525, o meu conselho é irem diretamente para esta. São mais 700 euros, mas vos garanto que esses 700 euros são-vos dados logo à cabeça pelo motor, pela recuperação que vocês vão ter, pelo pulmão todo e por todas as melhorias que esta moto tem. Os 700 euros é peanuts trocos, é troquinhos. Por isso, a opção que eu digo à malta: tens uma 525, queres subir de cilindrada, estás a pensar na 625, sobe já para 900. Vais comprar a moto e estavas a pensar na 525, vai para a 625, ficas melhor servido. A diferença de preço é mínima e esta moto traz melhorias significativas, como eu disse aí na intro. Há muitas mudanças que são bem boas, mas para mim a melhor delas todas, sem dúvida, é o motor. A nível de motor, vamos então entrar aqui na autoestrada. Vamos meter uma abaixo. Eu sei o que é que isto dá, já sei o que é que isto anda, por isso é que já me estou a rir. Por isso, vamos lá, siga. Vamos lá fazer esta curvinha, ver como é que ela se manda. Manda-se mesmo bem. Ai senhor, vamos lá então. A nível de motor, sem dúvida que vocês têm um motor aqui muito mais cheio, um motor que vos vai proporcionar muito mais. Era aquilo que eu dizia, vocês têm muito mais baixas, você tens muito mais médias, e as velocidades finais, aí é que não tem assim, mas posso-vos garantir que está acima de qualquer 700 que eu tenha testado ultimamente e já há algum tempo. Por isso, e não se esqueçam de uma coisa, nós estamos a falar que esta moto é uma 580 e uns trocos, 581 acho eu, ou 586, algo do género, acho que é 581, não chega propriamente aos 600 centímetros cúbicos, não é? Por isso aqui a questão é, vocês vão ter motor que chega e que sobra, e nota-se aqui então uma diferença a nível também de recuperação, a forma como a moto se porta na autoestrada, como é que ela sai dos cones de ar dos carros, muito estável, sem wobble, sem abanicos, sem nada. A nível de vibrações, no guiador, standard, nas pezeiras senti um bocadinho mais na pezeira do lado esquerdo, um bocadinho mais acima do standard, mas eu acho que ele está melhor em relação à 525, sei que havia algumas queixas da malta da 525 em relação a isso, e eu acho que há aqui umas melhorias significativas, pelo menos no guiador, standard, ali na pezeira do lado esquerdo sentiu-se mais um bocadinho. A nível, a moto é muito estável, estão a ver, eu sento-me aqui atrás na top case e ela vai direitinho, 5 estrelas, gosto muito. Posso-vos dizer que por tudo aquilo que ela vos oferece, sem sombra de dúvida que estamos aqui com um flop muito acertado por parte da Voz, não é? Vamos entrar já aqui no nosso paralelo, não se esqueçam, temos aqui caiaba à frente, caiaba atrás, temos aqui então ajustável, e eu não fiz nada, sou-vos sincero, não fiz mesmo nada aqui à suspensão, e está fixe, poderia se calhar pôr lá aqui um bocadinho mais molinha, mas mesmo assim, não, está bom, está. Vamos mexer aqui, pôr aqui de pé, também a posição de pé é assim muito fixe, muito agradável. Não sinto aqui pancadas nas costas, não sinto pancada no lombar, muito fixe. Lá está, suspensãozinha aqui, top notch, filtra muito bem mesmo muito bem todos aqui as pangadinhas. E eu, para a minha utilização pessoal, se calhar ajustava aqui um bocadinho a pô-la um bocadinho mais molinha só, mas nada demais. Vamos embora. Não, esta moto sem sombra de dúvida que está a ser um flop bem acertado por parte da Voz, e a nível de preço 7.100 euros, chave na mão. Realmente esqueçam lá isso. Uma moto que nós podíamos estar aqui a encaixá-la basicamente nas 500, não é? Porque ela é uma 581,
Como é uma 581 trocos, nós poderíamos compará-la com as motas de cilindrada das 500, mas acho que era injusto. Era injusto porque ela está demasiado acima de uma 500, demasiado acima. Embora esteja lá mais ou menos de specs, mas está muito mais acima e no momento não há no mercado nenhuma 500 que conseguisse estar à altura desta moto, sem dúvida. E vocês sentem, ela tem um pau, vocês têm aqui dois modos, SE, vamos ver como é que está, vamos ultrapassar aqui, estão a ver, vocês rodam um punho e ela manda-se, ó, já estava ali quase nos 140, vocês estão a brincar. Este motor tem um pulmão que eu já não me lembrava de ver nesta gama, meu, esta gama de cilindrada, com este motor, com este pulmão, é maluco, Zé, e ela quer sempre mais, tem uma coisa de boa. Ela aguenta aqui, pá, velocidades altas, não é? Tipo, imagina, vou aqui em quinta, a 60, na boa, meti sexta, ela não vai aqui, pá, a bater. Sexta, 65 km, não vai aqui a bater, aguenta aqui. Então, vocês irem em sexta, numa velocidade ali, nos 60, tranquilo, sem ela ir ali, tac, 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 a pedir que vocês reduzam. Esqueçam lá isso. Grandes melhorias que foram feitas aqui. Pá, estes crashbars para mim estavam melhores, eu já expliquei isso na apresentação. Estamos aqui no segundo paralelo, pá, muito agradável, realmente a moto está aqui como um laço. Por isso, o que é que eu tenho a dizer? Tenho a dizer que estas 700 que andam por aí vão ter que se pôr finas e lambonas, aqui a voz veio aqui com um produto que até dá medo. Vamos embora. Eu sei, estou-me a esticar um bocadinho, mas é como diz o outro, é um propósito para vos mostrar o que ela faz. Manda-se, meu, vamos em quarta, rolamos punho, ó, esqueçam, meu, é maluco, Zé. Que abuso, esta moto é um abuso, aquilo que ela nos está a oferecer ao preço, opá, este motor 5 estrelas. E tenho-vos uma coisa a dizer, vocês sabem, quando vêm na autoestrada com ela ali a ganir, o pior é que ela não gana assim tanto. E sabe o que é que isso me diz? Diz-me que, neste caso, a voz deu ali um espaço tremendo para vocês ainda poderem trabalhar o motor e deixarem um espaço, mas eu já vos explico. De estar aqui a trabalho, já vos explico o meu pensamento antes que eu me atrapalhe. Muito bem, sim. Travão da frente 5 estrelas. Vou ver aqui o travão de trás. Estão a ver? Ela derrapar, gosto. Travagem nisso sim. E neste caso o travão de trás tem o grip que eu gosto. Não é um abrandador apenas, é um travão, ele trava. Faz-me lembrar as motas antigas que esta tecnologia não havia, a gente travava, ela andava toda de lado. Sim, mas realmente trava e trava bem. Esta travagem está realmente 5 estrelas. Estamos agora aqui no Alcatrão mais semiforado, mas muito fixe. Num todo, a moto está realmente muito boa. E como eu estava-vos a dizer do motor, então quando eu venho a apertá-la em sexta, tipo que não dá mais, sabem que me dá a sensação que ainda o motor estaria ali para dar mais ainda. Dá-me a sensação que há ali uma margem de segurança feita pela própria voz, para então termos um motor sempre 100% fiável, sem grandes stresses. E eu lembro-me que a Honda fazia muito isto. A Yamaha sempre foi mais arisca, mas a Honda fazia muito isso. Estávamos ali, por exemplo, vocês têm na NC, na 750, estamos a falar numa 750, que realmente não anda mais do que esta, mas com uma cilindrada mais alta. E porquê que aquele motor dura a vida toda? Porquê? Por causa disso mesmo, porque a margem entre o esgotamento do motor está bastante longe quando o pessoal vai ali no máximo. E eu dá-me a sensação que aqui na voz 625 é igual, que a voz limitou-nos aqui, ou deu-nos aqui uma percentagem, imaginemos, de 25% ou de 20%, em que podemos ainda puxar mais por ela. Mas nós vamos fazer esses testes, vamos, sim senhor, porque eu estou a preparar aí, vou preparar outra moto, que o Carlos aceitou o desafio que ele propus-lhe um desafio, para ele me emprestar uma voz 625, para eu fazer ali 5, 6 mil km com ela, e fazermos alguns modos, algumas modificações. Desde já, os modos que vocês quiserem ver, deixem aí nos comentários, nas mensagens, tipo, ó Nux, mete-nos cá, ó Nux, faz isto, ó Nux, faz aquilo, para a gente também ter algumas ideias daquilo que interessa para vocês.
porque assim, como diz o outro, se der merda, dá merda para nós, não dá para vocês. Quando vocês puserem as coisas já vão estar certinhas. Vou andar com uma e vamos fazer a reprogramação da moto. Se ela precisa, pá, não precisa, não acho que precise de uma reprogramação, mas vamos fazer porque eu sinto que temos aqui uma margem grande para trabalharmos a moto, para ela ainda ficar melhor, e ainda mesmo assim temos uma margem muito boa para estarmos e mantermos a fiabilidade que este motor nos possa dar. Muito fixe. A nível de off-road, vocês já sabem, off-road, vocês conseguem desligar controle de tração e o ABS em andamento. Por exemplo, eu vou carregar aqui no botão, vou deixar a clicar e estão a ver, apareceu logo aqui o TCS desligado, o ABS de igual forma. Eu gostava que houvesse um botão para as duas coisas e não ter que individualmente carregar, mas em andamento conseguem fazer isso, já não é nada mau, Off-road, como eu estava a dizer, ela traz-nos aqui um protetor de carta, não se esqueçam, estamos a entrar naquele paralelo todo desgrunhado, ela traz um protetor de carta, o off-road disto será então aquelas passagens, como eu costumo dizer, um estradãozinho para vocês irem a um baloiço, irem a um mirador ou algo assim do género, não muito mais do que isso, entendam? Não pensam que vão fazer aí um off-road épico, que não bom. Em relação aqui a este paralelo mais estragado, muito fixe, gosto num todo desta moto, e acho que veio aqui um flopzinho bem acertado por parte da voz. Muito bem, assim, não é que a voz tenha algum flop errado, mas eu acho que eles aqui tiveram mesmo bem, deram-lhe aqui mais um bocado, mas esqueçam, este mais bocado faz aqui, ou vai fazer moça às suas concorrentes, que neste caso nós vamos comparar esta moto com as 700 do mercado, porque não tem como, e mesmo assim posso fazer já spoiler, que não há, e ela levanta, como se nada fosse, ai Jesus, que terrível. Isto vai ser um meme para algumas pessoas andarem aí de roda no ar a fazer maluqueiros. É bom que a malta faça, que assim a gente também vê até onde é que este motor aguenta. Por isso, vamos voltar a ligar então o controle de tração. O controle de tração é fixe, não é assim tão intrusivo como em algumas motas. Não acho assim muito intrusivo, logicamente, se vocês vão tentar sacar umas cavaladas e por aí fora, ele vai trabalhar logo, mas não o acho muito intrusivo em curva, não o acho muito intrusivo a andar normalmente. Eu acho que ele que está lá bem centrado, bem calibrado, como é que costumo dizer, vocês sabem que há algumas motas que o controle de tração mete um bocado de fastídio, por isso aqui não mete fastídio nenhum, ele trabalha bem. Mais, o que é que eu vos posso falar mais sobre esta moto? Há grandes mudanças que foram feitas aqui. Vamos começar então a falar aqui daquilo que eu acho de outras motas em comparação aqui à Voz 625. Não esquecer que eu faço sempre a comparação de motas que eu tenha testado, não é? Não vale a pena, eu não posso estar a falar de motas que não testei para fazer então comparativo. Daquilo que eu me lembro, ora bem, das 6,5, 700 dentro disso, na altura testei uma CF, uma MT, não é esta de há pouco tempo, é muito mais antiga, até foi uma azul, não gostei nada na moto, por isso esqueçam lá, e acho que ela ainda é comercializada, mas posso-vos dizer que a 625 dá 10-0 a essa MT 6,5, acho que é 6,5 da CF, dá 10-0. A seguir temos a X-Scape a 6,5, não estou a falar da nova 700, porque essa ainda não testei, não sei como é que está. X-Scape 6,5, esteticamente a moto é linda, a moto é muito gira, é muito bonita, gostei de tudo em si, só não gostei do motor, porque é aquele tal motor que várias marcas usam, inclusive CF, Morinis e afins, que é aquele motor da Kawasaki Versys 6,5, que eu acho que até é de fabrico da própria CF, eu acho que esse motor é a própria CF que o está a fabricar. E então a X-Scape, esteticamente giríssima, bonita, mas a nível de motor, não tenho hipótese aqui para a 625, não tem mesmo. E além, na minha opinião, além de todos os extras e isso tudo, para mim uma das coisas mais importantes é o motor. Não é? O que é que me adianta ter toda a tecnologia e depois não tenho motor? Esqueçam lá isso, não é? É uma desilusão corrida. Por isso, a X-Scape Morini 650 também perde aqui, na minha opinião, nunca se esqueçam que isto é sempre a minha opinião, perde aqui para a Voz 625. Depois, há pouco tempo, testámos a CF 700 MTX,
Pá, a moto realmente tem, essa moto tem duas coisas melhores aqui que da Voz, que eu acho que a Voz poderia ter implementado, que é o painel deles. Embora eu tenha dito na altura que o painel era demasiado pequeno para aquela marquise toda, o painel é melhor do que este. Eu acho que é melhor do que este, e só o facto, porquê? Só o facto de ter o Motoplay, ou pronto, está a andar a ter alguns problemas, mas isso vai ser acertado. Só o facto de ter espelhamento direto acho que é uma mais-valia. E este aqui tem conectividade com o telemóvel e tem o turn by turn, que é o das setas apenas, não tem o espelhamento mesmo para pormos ali o Google Maps por aí fora, e tenho pena. Nisso a CF 700 MTX está melhor, e está melhor porque traz punhos e banco aquecido. Pá, não é que aquele banco, da forma como está um bocado assim chinocada, como eu disse, mas tem os punhos aquecidos também. Por isso são as duas coisas que eu acho que a CF 700 MTX está melhor que a 625. Tudo o resto não há hipótese, não há hipótese. Eu gostei da suspensão da CF, mas esta está melhor. Os travões desta, pá, dá 10-0 aos travões da 700, da CF 700. Motor, pá, esqueçam, o motor é 20-0, o motor dá 20-0. Estamos a falar aqui de um motor com muito menos cilindrada, estamos a falar com menos cavalos, mas dá 10-0 à CF A700 MTX, de longe. Pá, depois tudo o resto, vem ao diabo escolha, mas neste caso eu preferia então comprar, sem dúvida, esta Voz do que essa. Pronto. Depois temos então a rainha da gama, que é a V-Strom 6,5. Pá, a V-Strom continua a estar melhor do que esta. Melhor em quê? Pá, pelo menos não na disponibilidade de motor e por aí fora, que esta está mesmo muito fixe, mas pá, a nível de vibrações a V-Strom continua uma moto muito mais equilibrada. Mas a nível de design prefiro aqui a 625. Vocês sabem, sempre disse, para mim a V-Strom é a rainha do segmento, pá, mas não gosto daquela frente, pá, parece, pá, sei lá, parece o capacete de um de um gajo que vai andar para dentro de um submarino, de um mergulhador. Pá, não gosto da frente nem por nada, mas a moto a nível de qualidade e por aí fora, pá, está top, mas também custa mais 2.000 euros que a 625 e entrega menos, neste caso então. Mas esta 625 está perto, eles andam perto, ainda não chegaram lá, mas andam perto, por isso eu penso que, pá, entretanto nos próximos anos é aquilo que toda a gente pressupõe, que aqui a Chinocada vai começar a estar cada vez melhor, pelo menos as marcas mais de topo da Chinocada. Pá, para mim a Voz está realmente sem dúvida numa marca de topo entre as marcas chinesas, e esta 625 já tem muito menos diferença para a rainha do segmento, para a V-Strom, muito menos, e acaba por ter mais benefícios, custo-benefício, aquilo que ela oferece está sem dúvida então melhor, mais barata, para aí 2.000 euros, traz mais extras, traz mais coisas. Epá, e cuidado que as japonesas se ponham a toques, que há aqui algumas chinesas que vão lá bater. Por isso, pá, as outras motos não testei, ainda há uma para testar, que eu queria ver se arranjava forma de testar, que é a Zontes, a 703F, que eu acho que poderá também se aplicar aqui, o motor 3 cilindros, que também me parece bastante interessante. Não posso comparar, quer dizer, posso só esteticamente prefiro aqui a Voz 625 do que a Zontes, mas a nível do resto, já sabem, só testando é que a gente pode comentar, porque isto na estética é tudo muito relativo, não é? Já sabem, olha, estão a ver, ó, chega muito bem ao chão, apesar dela ter mais 5 mm, pá, mas chega muito bem. Logicamente, a malta que tem perna mais curta e queira esta moto ainda poderá ser rebaixada aqui, acho eu, 2 a 3 cm, por isso não está mal. Por isso é isso, falta-me testar então as Ondas, falta-me testar então a Moto Morini e a nova 700, pá, espero que ela venha diferente, espero que ela venha ali com uma configuração de motor muito melhor, porque se ela trouxer o mesmo motor que as antecessoras, trouxer o mesmo motor que a CF, esqueçam lá, isso vai estar esteticamente melhor, mas vai perder depois no motor. E esta aqui realmente, eu não sei que bruxaria esquisita eles fizeram aqui nesta moto, mas está muito, muito fixe. Mas, acho que não há muito mais a dizer, e este vídeo já vai comprido, porque, e mesmo assim eu acho que quando estiver a ver o vídeo vou achar que ainda não disse tudo, que ainda irá haver muito mais para dizer. Mas o que é que eu vos aconselho a fazer? Sempre, indiferentemente da minha opinião com a moto,
é vocês virem testar. E neste caso, a Moto Valongo, a partir da manhã já tem esta moto a test drive pelas instalações. Se vocês chegarem à Moto Valongo, pois, isto é muito importante, se vocês chegarem à Moto Valongo e disserem assim, eu quero comprar uma voz, seja qual for a voz, e disserem, mas eu quero usar o código do Nux para uma oferta especial, então é só pedir. Já sabem, tem uma oferta especial se falarem em mim, se falaram que viram os meus vídeos, se falarem que são meus subscritores, pá, eu fiz aqui uma parceria fixe aqui com o Carlos, como sempre tivemos, e então ele vai-vos oferecer uma cena fixe na compra da vossa moto, ou até alinharem um melhor preço, pá, não sei, qualquer coisa. Digam que vão da minha parte, que viram os vídeos, que terão sempre uma atenção em comparação a quem lá pousar e não falar em mim. Por isso acho que está tudo, por isso, super thumbs up para 625, pá, aconselho, um grande abraço e até um próximo vídeo.